fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, eu peço permissão a todos para saudá-los na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça, minha esposa e a dele. A culpa é do Cristóvão, ele que chora, é que eu faço chorar também. Minha esposa Jatelina, meus filhos Felipe, Vanessa e Rebeca. Meus amigos, nós vivemos tempos em que a sociedade, a humanidade como um todo está passando por crises enormes. Crise política, econômica, social, moral, ética. E é nesse momento em que nós, componentes do Poder Judiciário, membros do Poder Judiciário, somos chamados a exercer a autoridade de julgar, buscando solucionar conflitos, buscando colaborar para a paz social. Sabedor dessa enorme responsabilidade, é que eu tremo e temo pelo encargo que o meu Senhor Deus me concedeu. Me lembro das palavras do escritor evangélico Atman Nee, quando ele nos alerta do grande peso e da grande responsabilidade que é o exercício da autoridade. Ele diz algo parecido com: se nós soubéssemos o tamanho da responsabilidade que é o exercício da autoridade, eu não busquei isso. Na época dos concursos eu me inscrevia nas concorrências, mas por desencargo de consciência e por exigência. Talvez eu não quisesse estar aqui. Talvez eu não quisesse tamanha responsabilidade. Mas, quando ela chega, nós não podemos fugir. Nós somos homens e temos que assumir. Quando somos chamados a exercer algo tão sublime como a atividade de julgar, nós temos que dizer: estou aqui. Eu me lembro dos meus primeiros dias no estado de Roraima. Me lembro que eu estava almoçando com os meus pais quando minha irmã chegou e me apresentou o jornal à tarde, A Culpa é do Desembargador Velho, e mandou publicar lá na Bahia aviso do primeiro concurso do estado de Roraima. E eu me inscrevi, desembargador. Tive a grata satisfação e um grande prazer de encontrá-lo aqui. Um baiano que muito bem representa a nossa terra. Fala muito bem da nossa Bahia. Eu tive o prazer de, nessa caminhada, ouvir palavras suas que foram verdadeiros ensinamentos. Como um momento em que, numa reunião de juízes, Vossa Excelência falou que nós, juízes, jamais deveríamos usar a nossa caneta para perseguir qualquer adversário. Foi uma tremenda lição naquele dia. Não sei quantos dos juízes ouviram, mas eu guardei no meu coração e faz muitos anos. Me lembro dos dias em que, juntamente com o desembargador Elaine de Moraes, fomos instalar a comarca de São Luís do Anauá. Meu Deus, como eu fiquei com medo naquele dia. A primeira vez que eu andei de avião monomotor, parece que a trava estava assim à mão. E eu suave e tremia. Mas chegamos em paz. Estavam lá hoje o desembargador Ricardo Oliveira, representando a Procuradoria Geral. E fizemos então a instalação de São Luís do Anauá e contamos com a colaboração do prefeito Manuel, que tão gentilmente nos recebeu, nos cedeu uma grande parte do prédio, mas nos concedeu era chamada à época de suíte, mas um aposento.
E nós vivemos ali por 3 meses. O prefeito Manuel nos cedeu móveis, foi muito gentil. Eu não poderia deixar de lembrar dessa colaboração do Poder Executivo ao Judiciário. Foram dias tremendamente difíceis. Não sei qual dos colegas viveu a realidade de estar no interior. Parece que somente eu. O último, se bem que eu vi a desembargadora Tânia, que hoje não está presente, está viajando, e o juiz Agenor, que está no meu coração. Eles estavam em Caracaraí quando eu lá cheguei, e vejam a responsabilidade. 2 juízes eram responsáveis pela comarca e chamaram um só juiz para substituí-los. Mas foi um desafio tremendo. Tive o prazer de conhecer um honrado doutor Prado, na época escrivão de justiça e oficial de registros. Foram momentos assim muito tremendos. Houve um momento que eu estava por fazer como o locutor da Copa do Mundo de 70, quase ninguém aqui. Por pouco, muito pouco, por pouco mesmo eu não desisti. Telefonei para minha esposa uma certa feita, ela não tinha chegado ainda, e eu disse: Jadelina, aqui é muito difícil. Se você quiser, nós continuaremos aqui. Se você não quiser, eu volto para a Bahia hoje. A minha companheira disse: nós vamos enfrentar esse desafio. Foi uma época assim tremenda, aprendi demais, aprendi muito, vivi com autoridades, tive o prazer de conhecer os prefeitos de São Luís, de Caracaraí, à época. Tive o prazer de, talvez não fosse tanto prazer, mas tive o momento de estar frente a uma vara criminal por 2 anos, quando vim de Caracaraí para cá. Era muito difícil na época, mas era muito difícil. Roraima estava no estado judicial ainda, os crimes eram muitos, os crimes contra os costumes eram muitos. Eu só resisti por 2 anos e pouco. E Deus me deu a graça de ir para a 3ª vara civil. Depois de 7 ou 8 anos eu já não tinha mais motivação para estar na civil. Fui enfrentar o desafio da violência doméstica. Uma experiência das maiores que eu já tive na minha vida. Pude, representando o judiciário, colaborar com a pacificação e também com a autoridade judiciária, punir quando necessário as condutas indevidas. De lá, achando que tinha cumprido a minha missão, porque era o primeiro titular, fui enfrentar outro desafio, que foi o juizado especial da Fazenda Pública. O juiz Marlé, nosso colega, disse que eu estava ficando louco. Ele disse: você está ficando doido. E eu fui lá, fui para o juizado. O único juizado que trabalhava e ainda trabalha com o PJE. Eu quase não conheço de processo eletrônico, tive que aprender, mas graças a Deus eu contei com os primeiros trabalhos e a base do juizado, que foram fundadas pelos juízes Rodrigo Furlan e Eduardo Messari. Nesse ponto, quase nenhuma dificuldade eu tive, porque tudo estava lá. Foi algo assim tremendo. E lá do juizado, Deus aprove a Deus trazer. Essa vai ser a parte mais difícil da minha vida. Muitos podem dizer que é um momento alegre, que é um momento festivo. Eu repito a vocês, eu tremo e tremo diante de tamanha responsabilidade. Eu sei que um dia, nós todos que aqui estamos e os que já saíram, prestarão contas a Deus do exercício da autoridade delegada de julgar que Deus nos deu. Para finalizar, eu gostaria de deixar também um escrito, assim como a desembargadora Elaine fez,
e citando o nome da desembargadora Elaine, eu preciso falar dos primeiros dias nossos, desembargador Elaine, desembargador Leonardo. Como foram bons aqueles dias, como foi bom a desembargadora Elaine providenciar a toga para a gente para tomar posse. Nem isso nós sabemos fazer. Como acabei de me lembrar do dia em que recebi como diretor do fórum, olha que lembrança bonita, como diretor do fórum, recebi os Rosarildo Cavalcante. Salmo 150 diz: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Muito obrigado. Convidamos o desembargador Rosarildo